Bom, vamos então ver um pouco mais formalmente, né, como é que a gente está estabelecendo, né, os juros compostos aí numa operação mais genérica aí, né? Então, valor presente em zero, né, isso para 2 períodos, né? Valor presente em zero, passou um período, é como se você estivesse pagando, né, você que está emprestando aí VP0, você está pagando valor futuro no período 1, que é o VP0 vezes 1 mais J. E veja que em um período, sempre é isso. Você fala, mas em um período tem diferença do composto? Sim, não, a mesma coisa. É? Aí é como se tivesse esse VF1 aqui, transformou-se em VP1. Tá? E aí você está reemprestando o VP1 por um período e pagando VF2, que seria o valor presente em 1 aqui no início do período, vezes 1 mais J. Né? Então, a hora que você junta, né, todas essas peças aí, né, o valor futuro em 2, né, esse VP1 aqui, exatamente VP0 vezes 1 mais J. Né? Aí você vai, né, juntar aí os 2 termos em 1 mais J, vai ficar 1 mais J ao quadrado. Né? E veja, sempre na operação como um todo, vai existir um J estrela associado. E esse J estrela vai ser sempre o VP0 vezes 1 mais, ou pelo menos vamos calcular o J estrela usando essa expressão aqui, VP0, 1 mais J estrela vai dar o meu valor futuro no período 2. Então, quer dizer, qual que vai ser o J estrela aí? Então, vamos destrinchar nessa associação entre o J estrela e o J por período aí. Então, 1 mais J estrela, veja, essas duas expressões elas têm que ser iguais. Né? É o que eu estou escrevendo ali em cima. 1 mais J estrela é igual a 1 mais J ao quadrado. O que é 1 mais J ao quadrado? 1 mais 2 vezes J mais J ao quadrado. Simplesmente elevando ao quadrado, né, a expressão. Né? Observa, né, que esse termo aqui, ó, 1 mais J estrela, esse termo aqui tem que ser o J estrela. 2J mais J ao quadrado. Né? Então, vai ter que acontecer isso. Né? Vamos chamar aí o J em capitalização composta, o J estrela, colocar esse subscrito C de composto. Né? Para ficar mais fácil da gente poder fazer as comparações. Então, o que vai ter que ser verdade? O J estrela composto, ele vai ter que ser sempre em 2 períodos maior do que o J simples estrela. E o que é o J simples estrela aí? Veja que ele aparece nessa expressão. Ele é exatamente o 2J. 2 vezes J. Né? Então, o que vai ter que acontecer? Sempre, né, se o J ele for positivo, e que normalmente é em operações, a hora que você está definindo nominalmente, normalmente ele vai ser verdade que a taxa de juros global aí da operação vai ter que ser sempre maior do que a taxa de juro, isso por capitalização composta, né, a taxa de juro por capitalização composta global, né, o J estrela vai ter que ser maior do que a taxa de juro global pelo processo de capitalização simples. Tá? Porque a própria expressão que caracteriza 1 mais a taxa global aí de capitalização, né, de juros aí, J estrela, no processo composto, vai ter que ser maior sempre que 1 mais 2J mais J ao quadrado. Né? J ao quadrado sempre vai ser um valor positivo. Né? Então, esse é um ponto aí que tem que ficar sempre bem claro aí. Né? Então, veja, só sumarizando aí, quer dizer, você vai ter essa situação, né? Valor futuro em 2, vai ser o valor presente em 0, vezes 1 mais J ao quadrado. 1 mais J estrela, capitalização composta, vai ser 1 mais 2 vezes J mais J ao quadrado. E você vai ter o J estrela, capitalização composta, 2J mais J ao quadrado, e você vai ter esse resultado aqui, né, quando o J for positivo. Né? Bom, N períodos. Vamos generalizar essa expressão.
Como é que a gente consegue achar uma forma de generalizar isso aí? Para qualquer que seja o n período, inclusive quando o n for 2. Mas o que a gente quer é uma fórmula mais geral aqui. Para poder tratar situações gerais aí. Vamos partir, então, de uma situação em que você tem um valor presente no período 0 e um valor futuro no período n, lá na frente. E se eu quiser caracterizar a taxa global dessa operação, ela vai ser, ali em cima, o J subscrito C estrela, de toda a operação. Mas o que eu vou querer, basicamente, é poder estabelecer esse J estrela em capitalização composta, taxa de juro global, mas a partir de uma taxa de juro por período, de um J por período. E nós estamos considerando aqui N períodos. E nesses N períodos, vamos supor que exista um J estabelecido, um J por período aí. Quer dizer, como é que nós vamos ligar todas essas coisas aí? Então, veja, nós vamos estender aquele raciocínio que nós estendemos originalmente, de 2 períodos, nós vamos fazer, quer dizer, aquele mesmo processo, só que agora em N períodos. Então, a cada período é como se eu tivesse o VP0, emprestei por um período, devolvi, reemprestei. Aí, no próximo ciclo, o VP no período 1 vai se transformar no VF2. Vou reemprestar e assim por diante. Até chegar no último período, veja, no período anterior eu vou ter o valor presente, no período anterior que vai ser exatamente N menos 1. Estou fazendo isso como se fosse reemprestar, só que automaticamente. Estou fazendo aí essa operação como se fosse reemprestando o valor presente no período anterior, mais o juro que foi acrescido naquele período, e aí eu estou calculando a taxa de juro correspondente para estabelecer o valor futuro ao final de cada período. Então veja, o que vai acontecer? Para a gente poder derivar a nossa expressão geral, vamos partir aqui do final. Curiosamente, esse tipo de problema, você precisa começar do fim para resolver. Então veja, o que tem que ser verdade? O valor futuro no período N, esse valor aqui, é o valor futuro em N menos 1, lembra que o VP em N menos 1 é exatamente igual ao VF N menos 1. Porque aquilo que eu estou recebendo, estou reemprestando. Então, vai ter que ser verdade isso. O valor futuro em N é o valor futuro em N menos 1 vezes 1 mais J, onde esse J é a taxa de juro por período. Agora, o que é o VF em N menos 1? Então, VF em N menos 1 vai ser o VF em N menos 2, que é esse aqui, que não está aparecendo aqui, mas apareceria aqui, que corresponde exatamente ao VP N menos 2, vezes 1 mais J. Sempre tem que ser verdade isso. Vamos substituir agora aquele VF N menos 1, que é essa expressão aqui, ali naquele VF N menos 1. Então, ao fazer isso, fazer essa substituição, eu vou concluir isso, que o VF em N é o VF em N menos 2 vezes 1 mais J ao quadrado. E vou continuar esse processo. Então, veja, o que é o VF em N menos 2? Veja, ali está a última expressão que a gente acabou de derivar. VFN é VF N menos 2 vezes 1 mais J elevado ao quadrado. O VF N menos 2 é o VF N menos 3 vezes 1 mais J. E vou substituir ele no VF N menos 2. Então, a minha expressão que define o valor final, o valor futuro aí, no período N, vai ser o valor futuro em N menos 3 vezes 1 mais J elevado ao cubo. E eu posso continuar indo para trás.
nesse processo, né? Estou até colocando aqui, o próximo passo vai ser o quê? Substituir o VFN-3, né? Que vai ser VFN-4 vezes 1 mais J. Então, o valor futuro em N vai ser valor futuro em N-4 vezes 1 mais J elevado à quarta potência. Veja que sempre está coincidindo, né, isso aqui com esse expoente aqui. Aí estou colocando uns pontinhos aí, poderia, né, fazer isso por vários períodos, até chegar no período 0, que seria o VF em 0, que coincide exatamente com o valor presente em 0. Né? E ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou chegar nessa expressão aqui. O valor futuro no período N vai ser o valor presente no período 0, vezes 1 mais J, taxa por período, elevado a N. Então, essa é a expressão geral para o processo de capitalização por juros compostos, né, assumindo que a gente tem N períodos. Né? Vamos já sumarizar esses resultados aí. Só que antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de alguns resultados matemáticos aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer até algumas mini revisões aqui, só para você lembrar e até você saber certos resultados. Né? Então, para a gente poder avançar e conseguir até achar o nosso J estrela composto na situação em que a gente tem N períodos, nós vamos precisar saber resolver o seguinte: x mais y elevado a n. Quanto que dá essa expressão? Se o n fosse 2, nós saberíamos com facilidade, né? Seria x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Agora, se for um n qualquer, se o n for 20, operação de 20 períodos, né? E nós estamos mais especificamente interessados em resolver esse problema. O problema em que o x é 1 e o y é j. E 1 mais j elevado a n. Quanto que vai dar isso? A gente até viu, no caso do quando o n é 2, é fácil. Né? Mas como é que a gente chega a uma expressão geral? Né? Então, para a gente chegar a essa expressão geral, vou também introduzir alguma notação aqui. E a primeira notação importante, que vai aparecer em muitas fórmulas de matemática financeira, é a notação do somatório. Tá? Então, o que é o somatório? Quer dizer, quando eu tenho expressões desse tipo, vamos supor que eu tenha assim, um valor, uma variável x elevado a 0, mais x elevado a 1, mais x elevado a 2, mais x elevado ao cubo, mais x elevado à quarta potência, mais x elevado a n. Ou seja, um processo em que você está vendo que o próximo termo é sempre, de repente, o termo anterior mais 1. Né? Então, em matemática, o que acontece? Muitas fórmulas elas têm uma estrutura que envolve processos aí que são mais ou menos parecidos com esse, de termos que são aditivos e que cada termo tem uma relação com o termo anterior que é fácil de você caracterizar. E um outro requisito importante de matemática é você conseguir mostrar expressões de uma forma mais sumarizada, mais compacta, até porque senão não vai caber no livro, não vai caber no slide, não vai caber, fica fácil de comunicar determinadas expressões. Então aí, em matemática, se usa bastante a noção, que é uma simbologia, né, uma notação, que nós chamamos de somatório. E o que é o somatório? Quer dizer, no somatório aparece esse símbolo, né, que é exatamente a letra grega sigma, a maiúscula. Né? E nessa letra aparece também, embaixo, né, o índice que você está considerando, nesse caso aqui o I, você está chamando de I, poder chamar de qualquer outro símbolo aí, e que coincide com o símbolo aí que está aparecendo no XI. Tá? Então, aquela expressão que a gente está vendo do lado esquerdo seria exatamente o somatório do x elevado aí para o i variando de 0 até n. Tá? Então, essa é a interpretação do somatório. Então, o somatório sempre vai envolver
índices, né? Normalmente se utiliza I, J, K, E, L, em geral letrinhas aí. E no somatório você vai ter, na parte de baixo do somatório, pode ser que às vezes isso aqui apareça aqui embaixo. E esse N apareça aqui em cima. Pode ser que o N seja explicitado. A N é 10. Né? E aí então, aqui vai aparecer uma expressão que depende, né, do índice ou dos índices aí que estão sendo definidos no somatório. Então é importante você já entender essa notação, né, porque não sei até que ponto você já viu isso antes. Né? Então aqui eu vou sempre tentar fazer uma revisão, né? Eu sei que alguns às vezes já viram, outros não viram, mas a gente sempre vê o menor denominador comum aí. Uma outra, outra anotação que vai aparecer na fórmula, que nós vamos colocar aí mais ao final, é o fatorial. Né? Então aqui eu estou representando, né, 4 fatorial. Então o que significa 4 fatorial? 4 com essa exclamação ao lado do 4. Ei, o que é o fatorial? Isso. Então, ele está falando aqui que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né, que você já viu isso, mas estou lembrando aqui. Porque ela vai aparecer na fórmula agora. Né? O que é o N fatorial? Tá? Genericamente. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, eu vou seguindo aí até chegar em 2, até chegar em 1. Tá? Então essa é uma expressão. E o que vai acontecer? Quer dizer, você tem algumas expressões em matemática que usam a noção de fatorial. Tá? Então você tem essa definição, né? O 4 ali, o N aqui. Né? Bom, agora vamos introduzir exatamente o que nós temos interesse aqui, que é o binômio de Newton. Tá? Então esse binômio de Newton, né, supostamente é ligado aí ao nome do Isaac Newton, né, vai indicar para nós uma expressão aditiva que depende, né, do N e depende do X e do Y, que vai nos caracterizar o que é isso aqui, quer dizer, do ponto de vista de uma expressão que em muitas situações pode ser útil. Tá? Então o que ele está dizendo para nós? Né? Que o x mais y elevado a n vai ser o somatório, com i variando de 0 até n, de n fatorial, n menos i fatorial, né? Lembra que o i está aparecendo aqui, x elevado a n menos i, vezes y elevado a i. Agora, veja, o que nos interessa mais fundamentalmente é resolver o caso em que o x é 1 e o y é o j. Tá? Que vai aparecer exatamente no próximo slide. Então, quer dizer, vai aparecer um resultado, você fala, mas de onde é que veio esse negócio aí? Vem exatamente, isso aqui é um resultado que você pode provar, eu não vou fazer aqui porque não interessa. Mas é um resultado que é já conhecido em matemática, chamado de binômio de Newton. Você fala, mas professor, não é muito mais complicada essa expressão do que a situação original? Mas é complicada, mas ela ajuda em uma série de situações, você vê o que está acontecendo. Tá? Você vai ver isso claramente no próximo slide. Né? Então, aqui temos o binômio de Newton. Né? Então, veja, temos nosso processo de capitalização por juros compostos em N períodos. Né? VP0, VFN aqui, o VFN, VP0, 1 mais J estrela juros compostos, né? VFN, VP0, 1 mais J por período elevado a N. Então, as duas coisas, essas duas expressões, elas têm que ser iguais. Tá? Nós queremos resolver aqui exatamente para J ser estrela, a partir da definição do J por período. Isso que nós queremos resolver. Então, o que vai acontecer? 1 mais J, você veja, aqui apareceu uma expressão 1 mais J elevado a N, que nós acabamos de ver que ela pode ser trabalhada pela fórmula que a gente chama de binômio de Newton. Tá? Então, se eu usar aquela fórmula e rearranjar, já calcular, observar alguns resultados nessa fórmula aí,
eu vou concluir o seguinte, que 1 mais taxa de juro JC estrela, ou seja, a taxa global aí dos N períodos, vai ser 1 mais N vezes J, mais um termo, que eu estou representando por esse somatório aqui, de igual a 2 até N. Tá? Isso são um monte de termos que vão aparecer aqui. Agora, esses termos vão ser definidos aqui, N fatorial, N menos I fatorial, I fatorial, J elevado a E. O que nos interessa mais tecnicamente aqui falando qual que é o sinal disso? Porque, veja, quem já lembra aí dos resultados de capitalização por juros simples, o que é o N vezes J? Exatamente a taxa de juros global, J estrela, da situação do juros simples. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que 1 mais a taxa de juros em capitalização composta é exatamente 1 mais esse N vezes J, que é a taxa de juro em capitalização por juros simples, mais um termo meio complicado aqui, mas se ele for positivo, o que nós vamos concluir, se ele for sempre positivo? Que essa taxa de juro em capitalização composta para N período sempre vai ser maior que a taxa de juro em capitalização por juros simples para N períodos, que é o J S estrela. Bom, vamos examinar essa expressão. N fatorial, positivo. N menos I fatorial, veja, o pior caso aqui é o caso em que I for N, que vai dar 0 fatorial e que é 1. Então, aqui não tem jeito dessa expressão aqui, que envolve fatoriais, dela ser negativa. Não tem como. O J elevado a I, que seria esse outro termo aqui que está multiplicando, vai aparecer muitas vezes, porque aqui no fundo é um somatório. Mas aqui a gente está vendo que no somatório, toda essa primeira parte aqui sempre vai ser positiva. Essa parte aqui, se o J for positivo, que é a situação mais usual, o que vai acontecer? Quer dizer, uma taxa positiva elevada a um índice aqui que é positivo, tem que ser um número positivo. Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, se J for positivo, ele tem que ser positivo. Então, juntando as peças, aí o que a gente conclui aqui? Que a taxa de juro JC estrela, a taxa global em capitalização por juros compostos aí, vai ser a taxa por juros simples, J estrela S aqui, mais um termo que vai ser positivo se o J por período for positivo. Então, o que tem que acontecer? O JC estrela tem que ser maior do que o JS estrela. Sempre. Qualquer que seja o N. Não é só para o N igual a 2 aí. Então isso aqui é importante você entender, né, esse fato aqui. Nós não vamos precisar depois ficar usando essa fórmula. Nós estamos só demonstrando isso de uma forma cabal aqui para você não ter dúvida, né, de que sempre, se a taxa de juro por período for positiva, sempre você usar a capitalização por juros compostos vai gerar uma taxa global que vai ser sempre maior do que aquela taxa que você obteria pelo processo de capitalização por juros simples aí. Tá? Esse é o resultado geral aqui. Né? Então, são as várias formas importantes aí. Então, em síntese, né, nós temos o processo de capitalização por juros simples, que é esse aqui, JS estrela NJ. O processo de capitalização por juros compostos, a fórmula, né? PFN, VP01 mais J elevado a N, o J estrela aqui, em juros compostos aí, esse termo aqui vai ser positivo e sempre vai ter que ser verdade que a taxa por capitalização composta, global, vai ter que sempre ser maior do que a taxa por capitalização simples se você tiver J maior que 0, que é a situação usual. Tá? Então é importante você
entender esse processo. Por que às vezes eu entro em detalhe em certas demonstrações? Porque uma vez que você entende o processo de demonstrar, você não precisa decorar praticamente nada. Basta você memorizar as poucas expressões e delas você facilmente consegue construir novas expressões. A hora que você pegar um livro de matemática financeira, frequentemente você vai ver 500 mil fórmulas. Tá? Mas todas as fórmulas elas são deriváveis muito facilmente de alguns resultados assim, muito fundamentais. Então, a hora que você entende essa derivação dos resultados envolvendo capitalização por juros compostos, aí, até com capitalização por juros simples, desse resultado você facilmente consegue derivar, usando algumas outras ideias matemáticas, qualquer fórmula, no fundo, de matemática financeira. Tá? E aí você não precisa decorar nada. Só de tanto usar você vai acabar se familiarizando com essa fórmula aqui, até decorando, né, porque você vai usar tanto, que você vai memorizar ela sem nenhuma dificuldade, e dela você vai poder depois ver que você vai tirar uma série de resultados importantes, resultados diferentes aí, simplesmente por algumas operações muito simples aí. Né? Então, ponto importante. Né? Então, só sintetizando, como a gente já antecipou, o processo de capitalização por juros simples, ele é um processo que sempre vai aparecer assim, na hora que você está estudando esse processo de capitalização, mas muito mais para contrastar com o processo de capitalização por juros compostos. Quer dizer, no fundo, quer dizer, a maior parte dos problemas vão ser problemas que envolvem capitalização por juros compostos. Né? Então, o que nós precisamos nos familiarizar são com essas três expressões. Que todas elas, no fundo, decorrem dessa aqui. Tá? Quer dizer, a primeira coisa, você nunca se esquecer que a taxa de juros J estrela global, ela vai ser sempre definida, né, a partir do valor presente em zero, do valor futuro em N, a taxa global da operação. Tá? Você conhecendo o valor futuro, você conhecendo o valor presente, você pode calcular essa taxa global da operação. Agora, como a gente tende a expressar mais frequentemente nas operações a taxa de juro por período, e não no global, aí, no tempo global, período global da operação, assim nos subperíodos aí, você vai precisar dessa expressão. E lógico que as duas expressões são equivalentes. Então tem que ser o caso de 1 mais J estrela ser igual a 1 mais J elevado a N. E daqui a gente vai tirar uma série de problemas. Uma vez que você entendeu isso, você vai ver a quantidade de situações que nós vamos resolver aqui. Né? A nossa próxima aula vai ser dedicada 100% a resolver problema. Nós vamos fazer duas coisas, na verdade. Resolver problema e introduzir vocês a duas coisas. Ao Excel e a calculadoras financeiras aí. Tá? Especialmente a HP. Tá? E hoje nós estamos concentrando mais na teoria. Tá? Na próxima aula nós vamos ver como nós vamos de fato operacionalizar os resultados. Nós vamos precisar calcular números, não precisa usar essas fórmulas aí. Né? Então você vai, como é que na prática eu vou resolver os problemas? Então nós vamos precisar ter ferramentas aí que nos ajudem. Então eu vou fazer essa introdução na próxima aula. Hoje nós vamos focar mais no lado teórico aí.